Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 45 do sexto ano. E o assunto dessa aula é povos bárbaros. Falaremos sobre os germânicos. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: recordar aspectos da queda de Roma e sua relação com os povos germânicos, descrever as principais características desses povos, identificar alguns povos e também reinos germânicos, citar elementos culturais romanos assimilados pelos germânicos e vice-versa. Antes de mais nada, lembrem-se, vocês precisam ter um material para a aula de hoje. Vocês irão necessitar do seu livro didático, aquele livro de sala de aula que trata sobre esse assunto, o caderno de história para as anotações das principais informações, mas também a realização da atividade ao final desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos dar sequência a esta aula. Primeiramente, só retomando a questão da queda de Roma e a influência dos reinos germânicos, dos povos germânicos nesse processo. Século V, a pressão dos povos germânicos sobre o território romano, ela se agrava quando os hunos, que eram povos não germânicos, mas eram povos que a gente vai chamá-los de bárbaros, oriundos da Ásia Central, passaram a invadir suas terras. Os germânicos adentraram cada vez mais para o interior do Império Romano e, por meio de ataques violentos, prejudicaram o comércio e agravaram ainda mais a crise da economia romana. É no ano de 476 d.C. que o povo germânico Érulo depõe o último imperador romano do Ocidente. Aí, de fato, há a queda do Império Romano do Ocidente, marcando o fim da Idade Antiga para o início da Idade Média. O Império Romano ele estava em colapso, isso nós já lembramos das aulas anteriores. O que a gente observava enquanto sintomas dessa crise? Falta de trabalho, queda do comércio, queda da população, a redução das invasões romanas, que reduziram também a questão dos escravos, que era a principal mão de obra dentro de Roma. Os germânicos representavam boa parte dos soldados e generais do exército romano. Então, dizer que eles eram apenas inimigos que não tinham nenhum contato com os romanos, da nossa parte é errado, porque eles já faziam parte da instituição do exército, que era muito importante dentro do Império Romano. Só relembrando algumas informações que a gente viu em outra aula. Povos germânicos, eles eram estrangeiros, que para os romanos eram chamados também de bárbaros. Tinham como características básicas: viviam fora do Império de Roma ou em áreas limítrofes, não falavam latim ou o grego, latim que era a língua oficial de Roma, e não se submetiam às leis romanas, porque eles tinham as suas próprias leis. Então, povos bárbaros, eles se dividem em vários outros. E o que estamos estudando neste momento são os povos germânicos, que tem vários povos que compõem esse grupo. E um vai se destacar, que falaremos na próxima aula, já estou dando spoiler, falaremos sobre os francos. Muito bem. Os povos germânicos tiveram forte presença na cultura ocidental, principalmente com a queda de Roma. Não se sabe ao certo qual era a origem desses povos, mas a hipótese mais provável é que eles vieram da Escandinava e da região do Mar Báltico, situadas ao norte da Europa. Eles teriam entrado em contato com povos indo-europeus, como os celtas e também os gregos, celtas, né? E o resultado desse convívio foi uma influência cultural recíproca,
tanto na língua dos indo-europeus, foi adotada pelos germânicos. Os dialetos germânicos de cada povo se misturou à língua indo-europeia, dando origem a línguas atuais como português, italiano, inglês, francês, entre outras. Isso é bem importante a gente identificar. Sobre as características, como eu falei para vocês, os germânicos eles eram divididos em vários povos. Eles falavam línguas ou dialetos que eram aparentados, mas cada um tinha sua especificidade. Entre os povos germânicos, quem vai se destacar? Os francos, godos, vândalos, anglos, saxões, os lombardos, entre outros. Tem os visigodos, ostrogodos, alamanos, burgúndios, entre vários outros grupos que tinham em si as suas especificidades. Mas eles se aproximavam muito em relação à língua, a organização social baseada na família e ainda uma forte tradição guerreira. Os povos germânicos eles eram muito ligados à questão da guerra. A guerra tinha extrema importância a esse grupo. O chefe guerreiro era a figura mais importante da tribo. Nos períodos que haviam guerra, o chefe era escolhido por uma assembleia para comandar o bando armado nas conquistas. Caso eles vencessem, ganhassem essa guerra, dividiam o butim entre eles. O butim seria o resultado daquele conflito, né? Tudo que eles conseguiram roubar, adquirir. As vitórias proporcionavam terras para a agricultura e também para a criação de gado. E com o tempo, a liderança do chefe guerreiro passou a ser hereditária, ou seja, passar de pai para filho. Durante o século V e o início do século VI, os germânicos eles se fixaram em terras das antigas aristocracias romanas, daqueles que comandavam o Império Romano. E os líderes tornaram-se reis com o passar do tempo. Mas eles não possuíam uma organização estatal nem instituições para organizar e administrar esses territórios conquistados. Então, os domínios desses povos germânicos acabavam tendo curta duração. Até coloquei para vocês um mapa informando sobre os reinos germânicos no ano de 510. Percebam, os ostrogodos, burgúndios, os francos, suevos. E com o passar dessas aulas a gente vai identificar bem qual povo germânico dará origem a outros povos que conhecemos na atualidade, os italianos, alemães, entre outras nações. Muito bem. Os principais reinos germânicos do século VI. Os francos, que se fixaram na Gália, que seria a atual França. Os anglo-saxões, que fixaram-se nas Ilhas Britânicas, e os lombardos na Península Itálica. Ainda sobre os reinos germânicos, nós podemos dizer que muitas aldeias tiveram escolas com o propósito de ensinar às crianças aspectos da cultura romana, em especial o latim. Então percebam, aos poucos eles vão incorporando a cultura do povo dominado. O direito romano, ele foi assimilado pelas leis germânicas, que eram baseadas em costumes e passadas de geração em geração, o chamado direito consuetudinário. E com o passar do tempo, ainda houve uma cristianização dos povos germanos. A gente vai perceber isso muito forte entre os francos, por isso que eles se destacam entre os povos germânicos. Mas, e os romanos também assimilaram aspectos da cultura germânica? Sim, eles também assimilaram. Os romanos, por exemplo, aderiram ao consumo de carne de porco todos os dias. Anteriormente, o consumo dessa carne se dava apenas em banquetes e festividades.
Com esse contato aos povos germânicos, eles passaram a consumir todos os dias, fora outras situações, outros costumes. Alguns historiadores afirmam que houve uma germanização dos romanos e uma romantização dos germanos, ou seja, uma cultura assimilou elementos da outra. Lembrando, não existe nenhuma melhor ou pior, existem culturas diferentes. Embora os romanos vissem que a deles era superior, com o passar do tempo foram assimilando aspectos considerados assim importantes. Na próxima aula, estudaremos sobre os povos bárbaros, em especial o Reino Franco, que, como vimos, faz parte também dos reinos germânicos. Neste momento, vocês devem realizar a atividade referente a esta aula, que tem por propósito retomar o assunto proposto na aula de hoje, mas também fixar algumas informações que, com certeza, são pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos! Até a próxima aula, um abraço e tchau!